Então, se você começar a ouvir muito sobre uma notícia, você vai começar a acreditar que ela vai acontecer com você, certo? Outro dia o William mandou uma mensagem para mim e para o Alê, e falou: mano, tem uns Fusca que pega fogo aí, mano, explode do nada, dá umas combustão do nada. Ele falou que ele estava andando, o Fusca e pum, explodiu. Eu tenho um Fusca. Aí ontem eu estava com a Maíra, indo pegar meu carro lá no Alê, consertei. E aí olha o que veio na minha mente. Não ria de mim, tá bom? A Maíra colocou o cinto num Fusca, fechou. Quantos já andaram num Fusca aqui? Só para saber. Ah, tem bastante gente, então vocês sabem o que eu estou dizendo, né? O Rick não, né? Porque não bate, né, Rick? Não entra na cabeça, não acerta. Aí eu falei assim para a Maíra, falei: amor, deixa o pino aberto e destrava o cinto. Olha, porque se explodir você consegue sair rápido. Não estava pegando fogo. Não sei se o William viu isso naqueles vídeos desastres do YouTube, sabe aqueles vídeos que só conta desastre assim. Mas assim, a informação de um amigo meu, que eu considero, chegou para mim com um peso, que no momento que eu fui atingido pelo medo, a Maíra está grávida. Vai ser menina, viu, gente? Olivia. Vai sair, já sabe o nome dela já. E tá lá. Aí eu falei: mano, imagina se pega fogo. Eu não tenho seguro no carro, não tenho seguro de vida. Coitada da Maíra, meu Deus. E eu fui dirigindo até o Alexandre com esse pensamento: essa bomba vai explodir, mano. Esse carro aqui, eu comprei uma bomba de um carro, eu não comprei um carro. E aí eu fiquei com esse pensamento. E a Maíra virou para mim. Obrigado, Deus. Casa bem, viu, gente? Casa bem é importante. Você está com medo de umas coisas bestas, né? E aí a minha intenção já era justificar, né? Não, mas eu tô... O medo é fé no reino errado. O medo é quando a gente tem fé no poder errado. Porque existe sim o poder das trevas, gente, mas também existe um poder mais poderoso do que tudo, que é o de Jesus Cristo, amém? E quando a gente tem fé nesse poder, a gente perde esse medo. Não que o meu carro não pode explodir, ele pode, mas eu tenho que continuar crendo de que os anjos do Senhor estão guardando a minha entrada e a minha saída, porque é isso que a Bíblia diz. Mal nenhum chegará à minha casa. Eu vou ver os filhos dos meus filhos. Nem nasceu a menina ainda. Tem 6 centímetros, né, Alexandre? Já estou pensando nos filhos dela já. Coitado do namorado dela, está ferrado. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós cantamos aqui, incomparáveis são as tuas promessas. E aí eu falei de estudar Apocalipse. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente não compreende a Bíblia por completo, a gente acredita em mentira. A gente é facilmente enganado. A gente cai em esquema de pirâmide. Eu já caí já. A gente se sente enganado. Você já foi enganado, gente? Qual que é a sensação? Gostosa? Ai, que bom, fui enganado hoje. Você já recebeu uma nota falsa de dinheiro? Quando já receberam uma nota falsa? Quando você foi usar, a pessoa falou que ele era falso. E você ficou com uma cara de tacho. Horrível. E por que é ruim ser enganado, gente? Porque uma pessoa fala algo que parece ser verdade, e porque eu e você não temos conhecimento, a gente faz o quê? Acredita. A gente vai e acredita. Então eu vou precisar de um voluntário aqui hoje. Alguém pode vir de voluntário? Rick, chega aí, Rick. Paulo Estevão, vem cá, Paulo Estevão, você está aqui visitando a gente aqui hoje, vem cá, se ninguém veio voluntário, Paulinho vem. Vou precisar fazer aquele esquema lá, tá? Seguinte, deixa eu colocar minha máscara para eu não cuspir na sua cara, vem aqui em cima, por favor. Isso, preciso de um fone, cadê o fone do... Pega o fone aqui, tudo bom, Paulo? Gente, esse é o Paulo Estevão, nunca vi tão gordo como está agora. Bota o fone aqui pra gente, por favor.
Pega a galinha pintadinha, ô Gessé. Qual fone que nós vamos usar aqui, o AZ? Você quer pôr no... Do baixo? Pega o do baixo aí, Henrique. Você vai começar a ouvir uma música bem alta. Vocês já viram aquela brincadeira do Silvio Santos, né, gente? Todo mundo já viu. Paulo vai ouvir uma música bem alta aqui e o Rick vai mostrar algumas coisas para ele. Certo? E aí ele pode trocar ou não. Vocês conhecem essa brincadeira? Já? Vocês conhecem? Beleza. Genial. Muito, né? O cara que inventou essa brincadeira foi um gênio. Foi realmente uma pessoa assim... Então eu vou... Você está ouvindo a música já ou ainda não? Então tá, bota a música aí. Então, vou falar, você não pode ver, obviamente. Só que eu vou te dar um bônus. No Silvio Santos, eles colocam você dentro de uma caixa, e aí você só vê uma luz. Certo? O Caio vai ser a luz. Caio, você vai ser a luz, beleza? O Caio é a luz. Senta aqui, Caio, rapidão, por favor. Estou montando agora aqui, só o Rick eu combinei. E então vai ser assim, ó. Não estou te ouvindo. Ah, você não está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então vai ser assim, ó. Obrigado. O Caio vai estar aqui, certo? Nós vamos falar, você troca ou não troca fulano por fulano. Você não sabe o que é. Gente, está bem alto, viu? Cuidado aí para não matar o menino aí. Quando o Caio fizer para você assim, você responde, troco, não troco. Certo? Só que eu vou te dar uma... Você vai poder olhar para as pessoas. Exato. Certo? Certo, Natan? Certo. E vocês vão poder, né, sugerir para ele se sim ou se não. Trollagens podem acontecer sem nenhum problema, entendeu? A zoeira é livre. Não pode olhar para Ana. Ana, sobe lá na sala, Ana. Sobe, vai para o banheiro, entendeu? Tá certo? A brincadeira é simples, não tem muito segredo. Vai ser bem simples. Eu pensei que as pessoas iam estar mais animadas, mas acho que elas estão todas com sono agora. Você pode dar uma estrelinha aqui? Não? Tá bom. Então coloca o fone aí. Certo? Abaixa um pouco, não morreu o menino aí. Você está me ouvindo? Agora pode aumentar, Agora pode aumentar, ele falou. Você está me ouvindo, Paulo? Paulo, vai se lascar. Paulo, troca, Paulo, não troca? Você tem que responder sim ou não. Quê? Você tem que responder sim ou não quando acende a luz ali. Preciso de um microfone aqui. Faz assim, ó. Faz o dedo aí. Isso. Boa, Rick. Número 5. Vamos lá, então. Acho que esse aqui é o melhor item, né? Ô, Paulo, você troca uma semana de férias, com tudo pago, por um saco de Fini. Troco, sim. Parabéns. Muito... Gente, vocês precisam, ou vocês falam, porque não dá para ver suas bocas, então vocês dão uma vibração, faz assim, não, entendeu? Faz assim, vira de costas, entendeu? Então o Paulo agora até então está com o momento um Fini, certo? Paulo, você troca o Fini por um grampeador última geração? Sim, maravilha, muito bem. Ajudaram. Paulo, como bom designer, precisa disso, né, de um bom grampeador. Paulo, você troca o seu grampeador por uma nota de R$10? Nunca. Nunca, com certeza, gente, muito bom. Preciso que você vai, gente, preciso mais de expressão aqui. Um grampeador por um microfone de podcast com tripé de Mercado Livre. Sim. Sim. Espera aí. Essa última decisão, você olhou para alguém específico para tomar essa decisão? Não? Então tá bom. Eu não enxergo, né? Tô sem óculos. Ah, tá. Além de tudo, é cego ainda.
Vamos voltar. Não, acho que esse aqui é importante. Esse aqui é importante. Paulo, você troca. Qual foi que ele trocou o último? Ele trocou o último? Peraí. A música não, tá trocou, meio né? baixa, eu tô escutando. Quê? A música baixou e eu tô escutando. Ensurdece o menino aí. Pode falar, pode falar. Está me ouvindo agora? Pronto, ficou surdo. Você troca um microfone Cube por um jogo de ping-pong. 2 raquetes, 2 bolinhas. Sim! Sim, maravilha. Nem tem uma mesa, mas vai jogar de novo. Maravilha. Isso daqui eu não vou guardar não. Deixa isso aqui quietinho. Isso. Paulo, de novo, você troca. Você vai ter uma chance agora, o especial. Ele não está me ouvindo, mas eu estou explicando para vocês. Você troca novamente pela o seu microfone. Não, ele ganhou um microfone, não é verdade? Ô Jesus, eu estou ruim, hein? A raquete, você troca a raquete pelo saco de fine de novo? Não. Não, tá bom. E a última? Agora é a última. Oi? Agora é a última. É a última. Pensa bem. Olha para quem você vai olhar para tomar essa decisão. Não, vou mudar de estratégia. Tudo bem. Posso dar uma estrela depois? Paulo, você troca o kit de raquete por R$10. Peraí. Sim. Que? Peraí. Pensa bem. Eu posso te ouvir? Não? Você está prestando atenção? Sim. Olha lá de novo para frente. Troca pelos R$10, sim ou não, Paulo? Sim. Uma salva de palmas, gente, pro Paulo. Você ganhou R$10, parabéns. Porra, sério? Sério, pode dar os R$10 pro menino ali, ó. Tudo aqui você podia levar. Tudo o quê? Não, agora você não pode saber, porque você falou não. Por quê? Fecha, dá os R$10 para ele e fica feliz, entendeu? Salva de palmas, gente, obrigado, viu? Pagou meu bilhete em São Paulo. Isso. Pagamos o bilhete único do menino, gente, olha aí. O que isso tem a ver? Nada, eu só perdi 10 minutos do meu momento aqui. Por que eu fiz? Obrigado, viu, Paulinho? Henrique, obrigado, Caio. Por quê? Fiz essa brincadeira que todos vocês já conhecem. É que o Paulo pode falar que ele não enxergou, que ele é cego. Oi? Ah, eu estou de máscara, né? Obrigado. Estou tão acostumado. O Paulo não conseguiu. O Paulo pode falar que talvez ele não enxergou uma pessoa que influenciou ele. Né, Paulinho? Não alguém assim. Mas você conseguia ver umas mãos subindo e descendo, certo? Você se sentiu influenciado por elas? Sim? Ele está fazendo sim. Por que eu fiz isso, gente? Porque muitas coisas influenciam eu e você. Muitas coisas. Se tivesse que fazer um top 3 aí, o que mais te influencia? Aí você fala, Gustavo, depende. Numa área de finanças, eu tenho umas pessoas que me influenciam. Na área de formação, eu tenho outras pessoas que me influenciam. Na área da Bíblia, eu tenho outras pessoas que me influenciam. E aí a gente vai aos poucos mudando e sofrendo muitas influências. Nós somos a geração que mais sofre influência diferente. Só hoje você deve ter recebido no mínimo, indiretamente, umas 50 sugestões diferentes. Você acredita nisso? Do que você ia vestir, se você veio para cá ou você ia para outro lugar. Tudo isso gerou algum tipo de influência na minha e na sua vida. E por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com Colossenses que a gente está estudando?
Nós estamos estudando, gente, já há 3 encontros. Não sei se vocês viram o último, está no YouTube, todos estão no YouTube. Semana que vem a gente vai ter no YouTube, não vai ser aqui presencial, então nós continuamos a mensagem mesmo pelo YouTube. E muitas vezes o Paulo saiu bem, eu fui generoso com o Paulo, eu peguei e ofereci R$10 para ele no final. Poderia ter oferecido um grampeador, o saco de fine vencido, estava vencido, né? É bom essa informação. Então a gente poderia, mas eu olhei, Paulo falou, não, vou dar para ele a última chance de ser algo bom. Ele podia ter falado, não, prefiro ficar com o kit, você perdeu um kit de mesa de ping-pong, 2 raquetes, bolinha e rede, por R$10, vale muito mais que R$10. E por que eu estou dizendo isso, gente? Eu preciso que você me acompanhe, eu sei que eu estou meio viajando aqui, mas eu preciso que você me acompanhe no raciocínio. Eu e você sofremos influências o tempo inteiro, e essas influências podem ser muitas vezes influências que vão levar eu e você para o inferno. Podia te falar para o mau caminho, mas eu falei para o inferno, porque o inferno existe, certo? E quando a gente estudar Apocalipse, você vai entender isso melhor, mas por enquanto não. Por que nós sofremos influência? Às vezes a gente não percebe, mas as influências sobre a nossa vida moldam quem nós somos, e se molda quem nós somos, vai moldar as nossas decisões. Você já mudou de decisão por causa de que alguém falou para você fazer outra coisa? Paulo é a prova. A gente muda, e quanto mais pressão nós temos, mais a tendência nós temos do que? De mudar. Seja pressão na escola, seja uma pressão na internet, seja uma pressão que for. Faz sentido isso para vocês, gente? Até aqui, beleza? Aquela igreja em Colossenses estava sofrendo uma baita pressão. Aquela igreja, vou dizer, eu já falei para vocês nos outros mais, era uma igreja nova, uma igreja ainda imatura, não conhecia muito da palavra. O cara que fundou ela, qual era o nome dele que fundou Colossos? Epáfras, vocês vão decorar esse nome até o final do ano. Epáfras fundou essa igreja, e ele está lá, só que ele sai para uma viagem missionária, aquela igreja fica sem uma liderança forte, e aquela igreja então começa a sofrer um monte de mentira. A primeira mentira é Deus, para você conhecer a Deus você precisa ser perfeito. A segunda mentira que nós já falamos no segundo MAG foi, Jesus não é o suficiente. Para você conhecer a Deus, você precisa de Jesus e mais o seu horóscopo. É sério. Você precisa de Jesus e mais as coisas das estrelas, a leitura das estrelas. Você precisa de Jesus, Jesus é um bom caminho, ele até é legal, só que você precisa ao mesmo tempo se circuncidar, fazer uma operação nojenta, quando você é adulto. Você é um bebê, tudo bem, mas quando você é um adulto, é um negócio sério. Então o tempo inteiro aquela igreja de Colossos está sofrendo mentira, pressão, escolhe isso, escolhe aquilo, e porque eles não tinham raízes profundas, como eu preguei no sábado passado, está no YouTube, eles bambearam. Eles falaram, isso aqui não é o bastante, talvez Jesus não seja o bastante. Obrigado, mano. Talvez Jesus, é isso que, presta atenção, a pior mentira que Satanás vai levantar contra mim e contra você, não é falar que Jesus não existe, é falar que ele não é o bastante. Porque se você é crente, se você tem uma experiência com Jesus e você ouve, Jesus não existe, você rejeita isso. Agora, quando alguém enfim fala que você pode ser crente, mas pode continuar vivendo uma vida desgraçada, é muito mais aceitável. Você pode conhecer Jesus, ser cristão, mas ninguém é perfeito, então você ficar nesse pecado é normal. Isso é muito mais gostoso, é ou não é? Porque a gente olha para a vida do outro e fala, mas eu estou melhor que o Caio pelo menos, né? Não estou tão ruim igual o Caio. E aí, surge um negócio chamado religiosidade. E surge um negócio chamado legalismo. Vocês já ouviram essa palavra, legalismo? Já? Legalismo não é uma pessoa legal.
Legalismo é um conjunto de práticas e regras que alguém diz para a gente, que são externas, são como se fossem leis. E eles dizem: se você fizer tudo isso certinho, você vai conquistar tal coisa. Se você nunca errar, Deus vai te dar um presente bom no Natal. Isso é Papai Noel. Se você nunca errar, se você não matar, não beber, não sei o quê, pode fazer sexo à vontade. Mas se você não matar ninguém, você está compensando a balança. Isso se chama yin yang. É o balanço do bem e do mal que existe dentro de você. Não existe o mal dentro de você, amém? Eu não quero, eu creio que não existe mal dentro de mim. Nasci de novo, quem habita em mim é Cristo. Mas a gente é ensinado que a gente tem que compensar. Para todo mal, existe um bem. É o Kung Fu Panda. Já assistiram o Kung Fu Panda? Estava assistindo ontem, muito legal. Porque tem lá o Kung Fu Panda 2, tem lá assisti ontem e já esqueci. Tem lá sei lá como é o nome, um pavão que matou os pais dele e ele é o mal do desenho. E aí no final, todas as forças do bem, estou dando um spoiler do final do filme, mas se você assistiu Kung Fu Panda, você se lascou. Está lá, ele atirando, ele inventou o canhão, aí todos os amigos do Kung Fu Panda estão destruídos. Aí o Kung Fu Panda vai para uma ilhinha, quantos já viram? Você sabe essa cena? Sabe? Aí ele vai para uma ilha, aí atira uma bola de canhão nele. Aí ele faz devolve a bola. Vocês viram o movimento aqui, né? Só vai ver depois quem viu. E ele faz isso, e explode os barcos do cara. E aí então, para todo mal existe um bem. E aí a gente, aos poucos, isso chama cultura. Um filme, no primeiro filme ele fala disso, no segundo filme ele fala isso, no terceiro filme ele fala isso, porque eu sou um fã de desenho animado. E aos poucos você não percebe, você começa a crer que existe o bem e o mal, que o mundo existe o bem e o mal, que o bem e o mal é uma realidade normal. E aí você indiretamente, isso pressiona, influencia a minha, a sua vida. E aí a gente pensa assim: poxa, eu fiz devocional hoje, então não tem problema se eu mentir aqui. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra? Eu fui tão bonzinho essa semana. Eu fazia isso direto. Se eu sabia que eu ia ter que fazer G100 quando eu era líder de célula, se eu soubesse que eu ia fazer o G100, eu era um santo a semana inteira. Meu Deus, podia vir Jesus me arrebatar. Mas se não era eu nadava de crawl no pecado. De costas, mergulhava, duplo carpado, barrigada. Porque se eu não tenho responsabilidade, eu pensava o quê, Paulinho? Eu não tenho responsabilidade? Então para que eu vou pagar esse preço? É muito alto. Eu estava vivendo uma vida legalista. Eu estava pensando o quê? Se eu fizer tudo certinho, Deus vem e o Espírito Santo com uma pomba e aparece no meu G100. Mas se a responsa não é minha, eu posso entregar para outro vai pagar o preço e eu vou ficar de boa, porque Deus me ama. E aí qualquer coisa eu peço perdão. Só aconteceu comigo isso, nunca aconteceu com você, eu tenho certeza. E o legalismo, gente, ele destrói. E aí Paulo agora, nesse momento em Colossenses, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai explicar para a gente por que o legalismo destrói o relacionamento com Deus. Eu vou falar de novo: o legalismo destrói o relacionamento com Deus. Quero ler com vocês Colossenses 2, nós vamos ler do 12 ao 23, é um bloco grande, depois eu vou parar em alguns versículos. Colossenses 2, 12 a 23, consegue projetar aí, Gissé? Diz assim: no batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Paulo está falando para crentes, certo? Vocês estavam mortos, por quê? Por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Ou seja, o seu coração não pertencia a Jesus. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou os nossos pecados. Então a vida veio por conta do perdão. Vida por conta do perdão.
Ele cancelou o registro da acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, o que Jesus fez? Ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Você imagina um governante sendo envergonhado? Imagina que tem autoridades espirituais neste mundo, que o diabo controla. Quando Jesus venceu na cruz, escreveu lá o nome do Gustavo, a lista de pecados do Gustavo, e cravou na cruz, o diabo perdeu a autoridade e a influência sobre a minha vida, e sobre a sua também, amém? Foi isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz por nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz lá Romanos 8. Continuação do texto. Agora aqui o versículo importante, 16. Portanto, não deixem, porque vocês morreram na cruz, porque vocês morreram com Cristo e foram ressuscitados, porque Jesus perdoou vocês na cruz, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou não por se lembrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou aos sábados. Por quê? Porque estava um monte de gente falando para aqueles crentes de Colossos, para você ser crente mesmo, Paulo, você precisa parar de comer porco. Para você ser crente mesmo, você tem que se circuncidar mesmo se você tiver 40 anos. Para você ser crente de verdade, você precisa fazer o festival da lua nova. Para você ser crente de verdade, você precisa no sábado, que é sagrado para o judeu, jejuar. E não podia jejuar e jejuar no sábado. Paulo está falando, essas regras não valem de nada. Vocês estão comigo, gente? Sim? Olha a continuação, versículo 17. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é a realidade. Todo esse esforço pode te levar a alguma coisa, mas qualquer coisa que você atingir esse esforço, é uma sombra de quem Cristo é. Olha o que Paulo está dizendo, uma linguagem bem poética. Você se esforça, e o máximo que você vai conseguir é uma sombra. Você nunca vai ver Cristo por causa do esforço. Gustavo, mas eu pensei que eu tinha que fazer devocional. Gustavo, mas eu pensei que se eu acordasse, desse 3 pulinhos do lado da minha cama, Deus abençoava meu dia. Esse é só um longuinho, né? Não é esse bem. Acessórios de fé. Se eu fizer tudo certo, Deus tem que me abençoar. Que eu fiz tudo certo, sofri muito na vida, agora estou no momento de um deleite, Deus vai entender. Versículo 18, não aceitem a condenação daqueles que insistem, não aceitem a condenação, ou seja, dessas pessoas, que insistem numa humildade fingida, e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles, olha que interessante, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo, aleluia. Então por que continuam a seguir as regras deste mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tudo aquilo que não está em Cristo, é esforço inútil para vencer os desejos da carne. Vou repetir. Todo esforço que você pode fazer para parecer uma pessoa mais santa, mais inteligente, mais conhecedora de Deus, não adianta nada se não tiver Cristo. Olha aí, deixa o último versículo, Gessé, por favor, versículo 23. Podem até parecer sábias. Quem olha e fala, nossa, Rick está jejuando 7 dias, olha como ficou magro. Deve estar ouvindo de Deus, deve estar tendo umas visão. A falta de alimento no corpo traz alucinação.
Está vendo a visão a picanha andando na rua. Não é fazer grande esforço, rigorosa disciplina física, abnegação. E aqui devoção é assim, olha, eu estou fazendo tudo certo. Não é isso, Paulo está dizendo, nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Na versão original, natureza pecaminosa pode ser traduzido por sensualidade. Essa aí deu um tilt na minha cabeça. Paulo está falando, olha, nenhum esforço humano é capaz de tirar o seu desejo pela sensualidade. Nenhum esforço humano é capaz de fazer com que você deixe de ter os seus impulsos. Então o pessoal vai levantar e ir embora, né? Então, Gustavo, estou esperando isso aqui hoje. Quando Cristo não é o centro, o esforço humano é inútil. A gente apanha como jovem, porque Cristo não vira Senhor da nossa vida. Eu entreguei minha vida para Jesus com 14 anos de idade. Dos meus 15 aos meus 17, foi o momento que eu mais tive vício com pornografia. Jesus não entrou na minha vida, e eu conhecia Jesus, eu me batizei, eu falei em línguas com 14 anos, e a minha vida mudou, eu virei um santo. Não! Enquanto Jesus não se tornou Senhor da minha vida, Cristo o centro da minha vida, eu conheci um negócio chamado religião, que é uma série de condutas boas, rigorosa disciplina. Eu estava sempre na escolinha dominical, os juniores eu sempre estava lá, GECEM, eu fazia GECEM, gente, formado no mais alto nível da religiosidade, PhD, filho de pastor, fazia tudo certinho para não falarem mal do seu pai na igreja, toda a vida perfeita, mas por dentro eu era um saco de lixo. Foi o momento que eu mais tive minhas crises de propósito. Para que existe a vida? Eu sou um peso para os meus pais. Eu queria morrer só para saber quem ia ir no meu velório. Meus pensamentos, estou falando dos meus pensamentos. Eu queria deitar no caixão, sumir, igual desenho animado, sabe? Assim, e ver, para saber quem realmente me amava. Nunca pensei em me matar. Esse foi o mais próximo que eu pensei. Por que eu estou compartilhando isso para vocês? Porque o legalismo, as coisas, a abnegação, a devoção, a rigorosa disciplina, sem Cristo, é nada. Por que a gente é uma igreja que acredita em célula, em discipulado? Por que a gente não é uma célula a gente não é uma igreja que só prega no púlpito e fica de boa? Por quê? Porque a gente não está no negócio de polir carcaça. A gente está no negócio de transformação de vida. Meu compromisso aqui é transformar vidas. Mas para isso eu preciso ter a minha vida transformada por Jesus. Vocês entendem isso, gente? Porque a gente acostuma a vir na igreja. A gente acostuma a tudo ser crente. A gente acostuma a viver nessa bolha BR evangélica. E a gente não sabe que aos poucos a gente está morrendo. Eu já me senti assim muitas vezes. Porque a minha sobrevivência e a minha vivacidade cristã não está relacionada a quanto eu vou na igreja, mas enquanto eu tenho tempo de intimidade com Deus. Paulo está falando, presta atenção, não adianta nada, essas coisas podem parecer sábias, mas isso é legalismo. Eu ouvia muito essa palavra legalismo, quando alguém falava algo que eu não queria fazer, eu falava, isso é legalismo. Eu gostava de uma menina quando eu tinha 15 anos, e eu sabia que eu não podia ficar com a menina e tal, e blá. E aí então, eu fiz aqueles votos de adolescente, né, nós vamos casar, e, gente, eu era dos caras que escrevia cartinha de amor,
espirrava perfume na carta. Outros tempos, né? Já sou velho já. Testemunial no Orkut. Mandava várias letras de música em inglês, declarando meu amor para a menina. Aí um dia eu fiquei com ela, né? E ela era mais velha do que eu, tudo mais. E eu estava nessas juras de amor, né? Juras, sabe assim? Não, nós vamos casar, vai ser não sei o quê, e bababá, e tudo. Aí um dia, eu lembro até hoje, eu lembro até a esquina que eu estava. Estava numa esquina, estava eu, ela, e mais uma amiga e um amigo. Você sempre tem alguém fazendo a cagada junto com você, né? E aí estava lá, eu lembro dela virar para mim e falar assim, então, esse comentário foi engraçado. E ela virou assim, então, a gente não pode ter mais nada. Eu estava fazendo juras de amor. Para mim era tipo, tá aqui, mano. Não estou usando aliança porque não pode, mas assim, é nóis, não tem essa. Ela falou, eu não posso te dizer por quê, mas a gente terminou. Era na esquina da igreja ainda, que engraçado. E aí, ela falou isso para mim, eu fiquei meio sem entender. Falei, tá bom, eu morava perto da igreja, lá em São Paulo. Ela foi para a igreja, eu fui para minha casa. E fiquei numa fossa desgraçada. E chorei, ouvi todas as músicas de fossa, tudo que eu sei de música de fossa eu conheci nessa época. Pagode, né? Jeito moleque, eu fui tudo para essas linhas aí, assim. Olha, eu estou abrindo a minha vida, o microfone na internet aqui, ó. Coitado da Maíra, deve estar em casa tacando coisa na TV. Meu WhatsApp está bombando aqui, gente, imagina ela aqui. Sabe que é engraçado? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque apesar de eu ter toda a boa intenção, de eu estar indo na igreja e tudo, por dentro eu era um lixo. Eu sabia do meu pecado e eu cometia ele deliberadamente, como menina da igreja. Sentava do lado do culto, pedia para o pastor para orar, para dar a mão. Essa foi minha vida, gente. Tem um problema de falar. E sabe, eu sofri tanto com isso. Porque quando eu chegava em casa para dormir, eu me sentia um lixo. Envergonhado. Sabe qual era o meu maior medo? Não era se os meus pais descobrissem, porque meus pais já sabiam, meus pais não eram trouxa. Mas o meu maior medo era, se alguém na igreja descobrir e falar mal do meu pai. Eu tinha essas preocupações. Sabe o que isso tem a ver com a igreja de Colossenses? Tem a ver com legalismo. Cristo não era Senhor da minha vida. Então eu entendia na minha cabeça, enquanto eu for na igreja e fizer as coisas, e dá só uma escapadinha aqui, que não é tão, porque minha intenção é casar, Deus. Eu não estou tão ruim assim. E nisso, fui deixando parte do meu coração, deixei com essa menina, deixei com outra menina lá, que eu também tive um romancinho. Só fiquei com 2 meninas antes de ter meus namoros oficiais, né? Na ordem. E como essas coisas me marcaram. Eu demorei um tempo para ser curado. Mas por conta do legalismo eu não podia falar para ninguém. Porque se eu falasse, era o filho do pastor, imagina, Paulo. Ainda que vocês não são filho de pastor, né? Imagina, coitados. Lissa, Milena, é nóis. Rafa, cadê o Rafa? Rafa está por aí também. Aí, Rafa. Não estou falando que é ruim ser filho de pastor, não. Só estou dizendo que quando a gente se coloca numa posição de que o que as pessoas pensam da gente é mais importante daquilo que a gente é, a gente começa a viver no legalismo. E hoje nós vemos numa sociedade que está falando o tempo inteiro o que você deve ser. E aí você olha aqui para mim pregando e fala assim, eu nunca poderia confessar esse pecado para o Gustavo e para a Maíra. Aí você vê seu líder do G100 e você vai falar assim, eu nunca poderia confessar esse pecado para ele, porque ele nunca mais ia olhar no meu olho. Eu nunca poderia falar para o Paulo os pensamentos que tem passado na minha mente. O que ele vai pensar de mim? Talvez ele não vai deixar mais eu servir na mídia. Tem as pessoas que pensam isso.
Se eu contar para o Raoni o que eu pensei, que eu fiz essa semana, o Edinho fala, eu não toco bateria sábado. Porque a gente espera juízo. A gente espera o chicote estalar. Porque a religiosidade, o legalismo, fala para a gente assim, você tem que ser perfeito, se você errar você vai ser julgado, se você for julgado, você vai ser excluído, se você for excluído, você vai perder tudo que você ganhou. Então sustenta essa máscara. Faz sentido, gente? E isso é horrível. Porque depois de um tempo, sua vida cristã não vai fazer mais sentido. Depois de um tempo, ter relacionamento com gente cristã não faz sentido de ter relacionamento com quem não é cristão. Não vamos entrar numa bolha cristã não. Tenha amigos do mundo, mas seja luz para que eles conheçam a Cristo através de você. Mas se não tem aqui, por isso que a gente faz G100. Por isso que a gente faz de discipulado. Caramba, Cristo em vós. Cristo em vós. E uma hora você vai poder fazer com o outro. Mas quando o legalismo é forte, a gente tem medo de falar as coisas. Você já teve medo de confessar pecado além de mim? Já? É nós. A gente tem medo. Medo do que vão pensar da gente, medo de ser julgado. Aquela igreja estava sendo pressionada, versículo 16, ele diz exatamente isso, Paulo está falando, não deixa que ninguém condene vocês, não deixe que ninguém aponte para vocês, que vocês estão comendo ou bebendo, porque vocês estão em Cristo. As perguntas que eu mais recebo aqui, quando uma pessoa chega aqui no MAG é, Gustavo, qual que é a opinião da Comunidade da Graça sobre bebida? Eu falo, não sei, qual que é a sua? Qual que é a opinião sobre a Comunidade da Graça sobre sexo antes do casamento? Não sei, qual que é a sua? Qual que é a sua opinião sobre eu namorar com adolescência? Não sei, qual que é a sua? Se eu falar para você o que você quer ouvir, eu me torno responsável. Se eu falar algo para você que não é o que você gosta, você se afasta. Vem cá, está na minha pele. Eu pergunto para você, o que você faz, Natan? Aí a maior parte das pessoas responde assim, que meu pai, não tem verdade, conheceu a Bíblia. Não sabe se é crente ou não. E aí fica oscilando. Então, deixa eu dizer um negócio para vocês. Nós não vamos mandar em vocês. Ninguém aqui vai mandar em você. É o seu compromisso, é a sua escolha. Nós não somos uma igreja legalista. Não somos. A gente fala para você, vem estar na célula. Por quê? Porque a gente acredita. Porque transforma. Porque eu tenho um testemunho, e cada um aqui, líder de célula, tem um testemunho. Não são perfeitos, mas tem um testemunho. Andou com alguém, quebrou a cara quando andou sozinho, mas quando começou a andar com alguém, a vida mudou. É que eu estou com o microfone aqui, mas se eu abrir isso para vários aqui, vários de vocês teriam testemunhos. É ou não? Agora a gente tem que parar com essa mente legalista. De que todo mundo que fala para você o que você não quer ouvir, você fala, ai não, mas eu não concordo. Ela é a Bíblia. Toma a sua decisão, compartilha com seus irmãos. Nós temos que atingir um nível de maturidade onde a gente é responsável uns pelos outros. Adolescente, você que é mais jovem, você não precisa saber tudo. Tem muito jovem aqui casado que não sabe menos que você. A diferença é o que a gente faz quando a gente não sabe. Eu não sei, eu vou enfrentar sozinho, ou eu vou ler a Bíblia, vou orar e vou perguntar para alguém mais experiente. Mas cada um está vivendo a sua vida. Aquela igreja de Colossos sofreu pressão, porque não estavam dispostos a confirmar uns com os outros, eles resolveram aceitar a pressão. Quando você aceita a pressão, você se torna o que aquela pressão está gerando em você. Falei para um jovem um dia, você é muito pressionado pelos seus amigos, né mano, para sair para o rolê, mano, é difícil. Quebra o seu chip do celular, troca de número. Mas aí o quê? Troca de celular. Você vai perder o contato deles. Eles vão perder o seu e... Vou pensar, tá bom? Sua decisão. Nossa, Gustavo, que atitude radical. Eu obriguei. Eu peguei o chip e falei, dá essa porcaria de celular aqui. Não.
Se eu fosse você, eu faria isso. Você confia em mim? Confiança é base do relacionamento. Se não tem relacionamento, como é que você vai confiar? Eu falo com Elias, ele fala, não concordo com o Gustavo. Tudo que ele falou ali, tá bom, não confia em mim. Não confia que eu amo ele. Se confia que eu amo, eu olho além das suas palavras. Pô, o Anderson não falou isso para me magoar. O Anderson falou isso porque ele me ama. Eu não concordo, porque eu não entendi, Anderson. Me explica. Falta isso para a gente. Porque a gente aceitou que a gente não sabe se comunicar. A gente aceitou que a gente tem que falar por WhatsApp todas as coisas. A gente aceitou que a gente tem que viver uma vida... Não, porque é mais importante agora eu preciso me proteger, preciso cuidar da minha viagem, do meu intercâmbio, preciso cuidar. Tá, vai cuidar tanto, vai morrer sozinho. Desculpa a minha franqueza, mas a imaturidade daquela igreja de Colossos é porque eles escolheram andar sozinhos. E gente, toda vez, eu estou acabando aqui, toda vez que há solidão, vai escancarar o legalismo. Quando você andar sozinho, tudo que as outras pessoas falarem para você corrigir, você vai pensar que é legalismo, porque você está andando sozinho. Alguém já te deu um conselho que você não queria fazer, gente? Fala aí. Putz, coisa mais chata, você quer mandar a pessoa se catar. Não é verdade? Você não fica confortável. Mas é pelo bem? Ou não? Você confia que aquela pessoa te ama? Ou você acha que é uma questão de opinião? Maldita opinião da nossa geração. Todo mundo tem opinião. Opinião rasa. Não estou falando para você ser burro. Estou falando para você ser inteligente nas coisas que prestam. Você precisa começar a ter mais, conhecer a palavra, entender porque isso diz isso. Gente, Paulo está dizendo, vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, nenhuma regra vai ajudar vocês a vencerem os seus desejos. Então você pode falar, Gustavo, então quer dizer que não adianta eu fazer devocional, não adianta eu ser santo, não adianta eu orar, então eu não preciso mesmo jejuar, eu não preciso adorar, porque na verdade tudo isso é vão, tudo isso é religiosidade. Não. Quem entende isso desse versículo, está querendo uma escapatória para vazar do relacionamento. Eu sou a igreja. Não leu Hebreus. Todo ensinamento, gente, que não tem Cristo como centro, vai começar a puxar para nossas emoções, vai começar a puxar para as nossas percepções humanas. A gente começa a falar, acho que o Raoni está ofendido comigo, hein? Acho que por isso que ele não me cumprimentou, hein? Acho que se Cristo está o centro da minha vida, eu falo, mano, Raoni, está acontecendo uma coisa, mano? Vi que você está meio assim, você está meio aéreo, você está bravo comigo? Tô, tá bom, vamos acertar. Tem que ter medo de ouvir isso. Mas às vezes a gente gosta de varrer as coisas para debaixo do tapete, e isso vai gerando na gente uma vida legalista. Cristo, gente, aqui eu encerro, Cristo não veio para estabelecer uma religião. O que é uma religião, gente? Às vezes você já ouviu isso, eu falo isso tantas vezes, mas talvez você não entende. O cristianismo pode ser considerado uma religião, porque é um conjunto de doutrinas. A religião, a definição de religião é um conjunto de doutrinas. Então você tem a religião A, B, C, D, certo? Mas a religiosidade, o que é a religiosidade? É eu ter um calhamaço de lei, não conseguir viver por elas, e apontar o dedo para o outro e falar, eu sou melhor que você, porque eu estou vivendo assim. O problema dos fariseus não é porque eles conheciam muito a Bíblia, o problema dos fariseus é que eles conheciam a Bíblia, apontavam o dedo para a vida dos outros e não praticavam o que falavam. Essa era a treta dos fariseus. Cristo, ele veio para estabelecer um relacionamento com Deus. Ele veio mostrar a Deus, gente. Então, sabe, eu quero convidar você para uma coisa, a gente precisa ter liberdade com responsabilidade. Cristo morreu na cruz por mim e por você, para a gente ter liberdade. Você pode falar isso para mim? Liberdade? Liberdade.
Mas na liberdade, Paulo fala para os Gálatas: não deis lugar à carne. Na sua vida livre, não dê lugar para os desejos pecaminosos. Essa responsabilidade é minha e é sua. São duas mãos. Por isso eu vou dizer aqui novamente, gente, a gente não tem que aqui mandar na vida um do outro, mas a gente tem corresponsabilidade, porque a gente é parte do mesmo corpo. Quando um começa a apodrecer, eu começo a sentir a podridão do outro, e eu não vou me afastar, pedindo: Deus, corta, Deus, amputa essa perna. Eu vou até Ele, falo: o que você precisa para sair daí? E aí o remédio que a gente tem não é mais legalismo, é Cristo. Por que quantos de vocês eu já aconselhei: mano, você precisa orar mais, velho, coloca um louvor no seu trabalho, você está indo para o seu carro, coloca um louvor. Por que eu dou esses conselhos? Para ser legalista? Não, para mudar a sua atmosfera, para fazer você lembrar de quem você é, porque o mundo inteiro está falando para você o que você não é, o que você deveria ser. Só Cristo sabe a nossa real identidade, e a gente precisa ser lembrado, de quem nós somos. Quem você é? Qual é a sua identidade? Sou engenheiro, não é engenheiro. Sou estudante, não é estudante. Isso é um momento passageiro da sua vida. Você é filho e filha de Deus. Você precisa começar a viver como filho e filha de Deus, porque quando nós temos essa paternidade, essa identidade de filho e filha, a gente vive na graça, e aí não tem mais legalismo, porque eu vou até Deus, porque eu amo a Deus, e eu falo para Deus que eu estou um lixo, porque eu estou um lixo, e eu chego para o meu amigo mais perto e falo: mano, eu não estou conseguindo orar, porque eu estou com raiva do Raoni, ora por mim. Aí o Paulo, que sabe a Bíblia, vai olhar para mim e falar: você já foi falar com ele? Senão o Paulo pode sustentar meu legalismo. A Bíblia fala que eu devo ir até o meu irmão e fazer o que, gente? Acertar. Mas aí o Paulo tem que ter Bíblia, certo? Para poder colocar em mim, para eu poder ir lá acertar com o meu irmão, porque isso é corpo de Cristo. Não gosta? É outra coisa. Corpo de Cristo funciona assim: corresponsabilidade. Se a banda quiser subir aqui, por favor, para a gente terminar. Não tem como a gente conhecer a Cristo intimamente e viver uma vida individualista. Não tem. Todo sábado, eu e mais algumas pessoas aqui, e desculpa meu desabafo aqui, eu estou num momento de desabaforo aqui, a gente se prepara, a gente ora, a gente pensa. Eu não venho aqui para entregar entretenimento, sabe? Às vezes eu até entendo, vou dizer um negócio para vocês, às vezes eu até entendo uma galera que não gosta de vir no MAG, porque eles vêm e assistem tudo isso aqui igual a gente assistiu agora, como se fosse um trailer de filme, sabe? Um trailer bem longo, né? Muito longo. Mas assistir um trailer de um filme, para que serve o trailer? Para ver se serve, se você quer assistir ou não. Tem uns trailers que é muito bom, mas quando você assiste o filme, Jesus amado, é uma droga. Então, muitos aqui hoje, e eu já estive aí, estão assistindo a tudo isso aqui, esse louvor, essa pregação, e falando: cara, esse trailer longo, hein? Chato esse cara. Acho que eu não vou ver, não. Estou assistindo esse trailer aqui, mas acho que eu não vou nele, não. Acho que eu não vou assistir esse filme. Entenda uma coisa, a gente não está passando trailer aqui. Não estou tentando vender um ingresso. Estou aqui para pegar a palavra. O seu líder de G100 está lá para pregar a palavra e ser um catalisador para que você se aproxime de Deus. Não vou mandar na sua vida. Mas quando Ele te pergunta, é porque Ele ama você. Quando o seu amigo ou a sua amiga pergunta: por que você não está vindo aqui? Não seja uma pessoa desrespeitosa e não responda a mensagem. Eu estou ruim, velho. Não estou num dia bom.
Você não é obrigado a ter todo dia bom. Isso é religiosidade. Você responder está tudo bem sempre chama religiosidade. Não está bem. Não está, mano. Eu tenho muitos amigos aqui. Alguns amigos eu mando mensagem e eles não respondem. Mas eu amo eles. Alguns amigos eu mando mensagem e só me respondem se é coisa relacionada a trabalho. Eu amo eles. Às vezes eu só falo com eles com coisas de trabalho. Eu espero que eles me amem. Alguns só me buscam na pepa. Desaparece 15 dias. Desaparece. Parece que mudou para o Amapá. Mas deu uma coisinha. Cai, vai se meter o dedo numa agulha. Gustavo! Mas eu amo eles. Porque o amor derramado por Deus nos nossos corações é um amor chamado incondicional. Ágape. Eu quero amar como Jesus amou. Às vezes tem dia que eu não quero. Eu me arrependo. Oh Deus, eu tenho que amar as pessoas, porque o Senhor me amou quando eu ainda era pecador. Quando você pensar em vir para a igreja, você tem que pensar assim: eu estou sendo preparado. Quando vem para o MAG, você tem que pensar: eu estou sendo preparado. Seus problemas não vão sumir. Se encontrar uma religião que suma, talvez ela vai te matar, porque seus problemas acabam. Qual é o compromisso que a gente vem aqui? Nós estamos sendo preparados, gente? Está assistindo a vida? Quantos de vocês estão enterrando dons aí? Nós gravamos as devocionais da quarentena. Vocês assistiram no Instagram as devocionais que a gente fez? Quanta gente boa ali. Quanta gente falou verdade ali. Eu nem imaginava que ia ser capaz de gravar um vídeo. Gravou. Falou do coração. E aí? E aí eu sento aqui e adoro a Deus com as minhas mãos abaixadas. Eu reclamo. E eu não assisto as coisas quando não está aqui. Eu não leio a Bíblia. Tudo bem, eu não vou ser legalista com você. Eu duvido alguém me mostrar uma mensagem que eu mandei falando: você leu a Bíblia essa semana? Nunca fiz, nunca farei. Que o que eu posso fazer é orar por você. Mas deixa eu dizer, adolescente, jovem, não importa a sua faixa etária, o momento da sua vida, você só tem uma vida. Não reencarna. Não vai melhorar quando você arranjar um cara ou uma mina. Uma vida. Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que fazemos em Cristo permanecerá. Esse ministério MAG, essa comunidade tem um propósito. Nós queremos marcar a geração. Não sei como Deus vai usar, mas nós vamos preparar uma geração para marcar. Então, se é só para vir ver culto, fica à vontade. Seja bem-vindo. Assista. Mas desse púlpito não vai ter palavra perdoa, Deus, docinha, que vai fazer você querer permanecer e eu permanecer no pecado. Aquela igreja de Colossos, meus amigos e amigas, eles foram enganados, porque não conheciam a verdade, porque estavam cômodos, estavam acomodados, não desfrutaram de nada. Paulo corrigiu eles, Paulo amou eles, Paulo falou palavras duras, mas Paulo falou: eu continuo amando vocês. Eu continuo amando. Eu não vou desistir de ninguém. Enquanto Deus não desistir de mim, eu não vou desistir de ninguém. Mas eu preciso perguntar para você. Para você, o que é ser cristão?
é participar do clube. São João Tênis Clube tem coisa melhor. Igreja não é clube. Igreja é relacionamento. Jesus Cristo não veio morrer para uma religião. Jesus Cristo veio para nos mostrar o Pai. Lembra que João diz isso? Eu só vim fazer aquilo que eu vi o meu Pai fazer. João 14. E nós temos vários momentos de vida diferentes aqui. Galera mais jovem, recém-casado, casado velho, solteiro. Mas Cristo ainda precisa ser um em nós, o mesmo em nós, tudo em nós, independente do momento da vida que a gente tem. Você pode ficar em pé no seu lugar? O legalismo, gente, ele só cresce onde há falta de relacionamento. Apontar o dedo para os outros e dizer que os outros do mundo fazem ou não fazem. Legalismo só flui de falta de relacionamento. Talvez não era o que você esperava ouvir hoje aqui, mas é o que a Bíblia diz. Legalismo flui, o juízo no nosso coração. Ah não, olha, Ana, não ouve os conselhos da Bárbara. Ela não fala muito bem aquilo que você queria. Vai conversar com a Milena. Acho que ali vai estar melhor. Sabe qual que é o nome disso? Eu não faria isso, mas... Sabe qual é o nome disso? Orgulho e legalismo. No final dos tempos buscarão mestres para si mesmos. Sabe o que significa isso? Ah, não está tão gostoso aqui? Muda! Não interessa a verdade. Muda! Que a gente não seja assim, gente. Hoje é um chacoalhão na minha e na sua vida. Ou a gente vive na verdade, num cristianismo que é centrado em Cristo, ou a gente leva as pessoas para Cristo, ou a gente entende que cristianismo é estar parte de um corpo, fazer parte de uma igreja, mas se equipar para ir ganhar o mundo. Ou para. Eu ouvi essa mensagem, sabe quantos anos eu tinha? 15, quando eu estava lá na ficandinha da menina lá. Eu ouvi essa mensagem. Com 16, eu estava ficando com outra menina. E aí eu tô lá um dia que ela falou que ela ia para a igreja, ela não foi. Meus pais estão aqui em Atibaia pregando e eu fiquei em São Paulo. Fui para a igreja. Não podia ir na casa da menina, deu errado, fui para a igreja. Estou na igreja. Pastor argentino chamado Juan José Churrarim. Estou sentado embaixo da galeria, escondido atrás de uma viga. Fui para a igreja porque não tinha para onde ir, sabe assim? Coisa de crente. Pastor Juan José Churrarim, já morreu já. Ele olha para a viga, aponta assim para a viga, vou usar você de viga, tá, Natan? Aponta assim e fala: o que está te impedindo de correr a corrida de Cristo? Maluco, aquilo me pegou na hora. Eu não precisei de alguém vir falar comigo, não. Estou ficando com aquela menina, minha vida está em pecado. Eu não falei para os meus pais, então isso aí, vou resolver isso amanhã. Segunda-feira fui na igreja, sentei com a menina lá no intervalo, porque ela era da escola, e aí sentei com ela e falei: olha, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou um péssimo testemunho de cristão, eu não deveria ter ficado com você, me perdoa, eu não sei nem o que dizer, mas a gente não pode mais ficar junto, porque eu não sou cristão. Ela levantou e foi embora. Eu falei: beleza, primeiro passo concluído. Voltei para casa, pai. Então eu estava ficando com a menina, papapá, os dias que você foi para Atibaia, eu dei o Pelé, eu estava em casa, foi assim. Esse dia foi difícil. Tá bom, filho, meu pai não me puniu nada, me restaurou, me perdoou. Toma aí, sou amigo do meu pai até hoje. Foi bastante. Foi uma pregação nesse estilo, estou querendo dizer, não foi essa mensagem que o
o Harim pregou. Mas foi uma pregação assim que eu olhei e falei, mano, o que está me impedindo de correr a corrida? Porque o que Cristo me propõe é muito melhor. Você pode não entender isso aí, você precisa acreditar em mim. É muito melhor a corrida que tem com Cristo. Por isso que a vida cristã não é uma vida de legalismo. Cristianismo não é faz, não faz. Cristianismo é Cristo em vós. Posso fazer? O que o Espírito Santo te diz? Deus está feliz quando você dorme com seu namorado? Não. Por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Porque você, cara, é sacerdote. Se vocês vão se juntar e tiver todo esse rastro na sua vida, vocês estão ferrados. Deus perdoa? Perdoa. Restaura? Restaura. Mas para de viver essa vida, por favor. A mentira é só uma mentirinha. Fico muito preocupado porque as pessoas vão pensar de mim. Chama orgulho, dá nome para isso, orgulho. Gente, a gente sabe. A gente sabe. A gente pensa que a gente faz Deus de trouxa. A gente fica tentando enganar Deus, a gente está fazendo Deus de trouxa. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Eu, Gustavo, aqui ó, hoje aqui ó, 17 de outubro de 2020, na pandemia, eu estou cansado, eu abro mão, eu, Gustavo, de viver uma vida religiosa, baseada em rotinas legalistas, que não me aproximam de Deus. Eu abro mão. Eu não quero fazer porque esperam que eu faça, eu quero fazer porque eu amo a Jesus. Você ama Jesus, meu amigo, minha amiga? O amor a Jesus deve mudar tudo o que a gente faz. Muda as nossas amizades, muda o que a gente fala, muda os nossos pensamentos, muda os nossos relacionamentos, muda. Mas se eu não quero nada com Cristo, meu papel aqui não é convencer você de que Cristo é bom, é apresentar a verdade. Isso aí que você decide. A Bíblia me dá segurança para dizer isso. Não tem que convencer o Elias a ser crente, né, Elias? Eu te apresento a verdade, você fala, mano, não gostei, seu amigo. Mas existe o que é verdade e o que é mentira. Vamos parar de ser uma geração que oscila. Acho que quando acabar eu vou até embora, para não olhar para a cara de ninguém, porque eu acho que vocês vão querer me matar depois daqui. Mas eu estou sendo muito honesto com vocês. Eu não falei 1/3 do que eu ia falar. Mas chega de uma vida de legalismo, de religiosidade. Chega, gente. Ou Cristo é tudo em nós, ou senão, quando o Senhor voltar, a gente vai ser considerado frio ou morno. Ou Cristo é tudo em nós, ou... Agora, se tudo isso que eu estou falando para você está gerando dúvida no seu coração para que você conheça mais a Deus, eu estou à disposição. Todos os líderes desse lugar aqui estão à disposição. O que Gustavo quis dizer com legalismo? Gustavo quis dizer com isso, eles estão preparados para responder para você. Mas se isso te deixou indiferente, não coçou, tem alguma coisa no seu coração. E se você precisa disso, você pode colocar suas mãos no seu coração e pedir, Senhor, quebranta o meu coração, porque eu quero te conhecer. Eu não vou falar que você vai para o inferno, que isso cabe a Deus. Eu não posso falar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Eu posso falar que todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebe Ele como Senhor da sua vida, desfrutará da vida eterna. Isso eu posso dizer porque é uma promessa de Deus. Mas Jesus também disse que estreito é o caminho que leva à vida eterna, mais largo é o caminho que leva à perdição, confortável é o caminho que leva à perdição. Feche seus olhos no seu lugar, coloque suas mãos no seu coração e você faça uma autoanálise. Senhor, eu preciso saber, Pai. Não tenha medo de perguntar para Deus se Ele é Senhor da sua vida. A gente é uma geração que não gosta de confronto. A gente deixa os assuntos para depois. Pergunta, coloque sua mão no seu coração. Senhor, Tu és Senhor da minha vida, Pai? Ou o meu conforto ainda está em primeiro, Pai? Davi disse isso, vê se há em mim algum caminho mau, Pai, guia-me pelo caminho eterno, Senhor.
Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim, Pai, algum caminho mau, Pai. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Tu sonda, Senhor, mentes e corações, Pai. Se há em algo em nós, Pai, que não agrada a Ti, Pai, remove do nosso coração, Senhor. Se há algo que nós precisamos nos arrepender, Senhor Jesus, remove do nosso coração, Senhor. Pai, não são as leis que vão nos aproximar de Ti, Senhor, mas é conhecer a Ti face a face. Não é o culto que vai fazer a gente ser mais próximo de Ti, Pai, mas é nós no nosso quarto, no secreto, Senhor. Pai, nos faz ser uma geração que não depende de outras pessoas para conhecer a Ti, Pai, mas que ama a Ti. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Coloca no nosso coração isso, Senhor. Nos dá um amor, Pai, por Ti, Pai, como a gente não experimentou, Pai. Nos dá um amor pelo nosso próximo, Senhor, uma aliança uns com os outros, Senhor. Porque esse é o Evangelho do uns aos outros. Não é o Evangelho que engorda, é o Evangelho que recebe para entregar. Faz de nós essa igreja, Senhor, faz de mim essa igreja, Senhor. Nós vivemos, Pai, dias tão próximos da Tua volta, Senhor. Dias tão próximos, Senhor, de o Senhor se revelar, Pai. Nós queremos ser encontrados fiéis a Ti, Senhor. Livra-nos de sermos enganados, Senhor. Livra-nos das pressões deste mundo, Senhor. Livra-nos, Pai, de ouvirmos às vezes tantas outras vozes e trocarmos a Sua presença, Pai, por um pacote de fine. Trocar a Sua presença, Pai, por R$10. Trocar a Sua presença por uma carreira. Trocar a Sua presença, Senhor Jesus, por dinheiro. Trocar a Sua presença, Pai, por um prazer do pecado. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nós queremos Te conhecer verdadeiramente, Pai, como um pai conhece o filho, Senhor. Nós queremos Te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Amém.